Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 16. Segundo andar. Rondou para uma lâmina frágil. Vai se fuder. Meus pés pararam quando o grito agudo atingiu meus ouvidos. Eu dei alguns passos rápidos para o lado e pressionei minhas costas contra a parede da loja de NPCs. À frente, o caminho se abria para uma praça mais ampla, da qual vinha a perturbação. Restaure-a de volta. Deixar de volta ao que era. Isso era 1+4, coloque-o de volta ao que era. Outro grito. Parecia uma discussão entre dois jogadores. Dado que estávamos na zona protegida de Urbus, a principal cidade no segundo andar de Aincrad, era improvável que o desacordo levasse a danos físicos a qualquer jogador. Eu certamente não tinha motivos para me esconder, já que não tinha nada a ver comigo. Mas apesar de entender isso bem o suficiente, não pude deixar de ser mais cauteloso do que o habitual nos dias de hoje. Afinal, Kirito, o espadachim de nível 13, era o solo player mais odiado em Aincrad, o primeiro homem a ser conhecido como Bitter. Quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, foi o 32º dia do Sword Art Online, o jogo da morte. Ilfang, the Kobold Lord, o governante do primeiro andar, estava morto. 4 dias se passaram desde que o portal de teletransporte de Urbus ficou ativo. Nesses 4 dias, a história do que aconteceu na câmara do boss se espalhou entre os principais jogadores do jogo, se bem que com asas próprias. Um boss com skills de katana, uma informação que não era conhecida anteriormente. A morte de Diavel, o cavaleiro, líder do grupo de raid, e um Bitter, um beta-tester que foi além de qualquer um e usou seu conhecimento para roubar o último golpe no boss e obter os drops. Felizmente para mim, enquanto o nome Kirito se espalhava como fogo, apenas 40 jogadores tinham conhecimento real da minha aparência física dentro do jogo. E em Sao, os nomes de estranhos não aparecem em seus cursores no jogo. Essa foi a única razão pela qual eu poderia andar pela cidade sem medo de ser atingida por pedras. Por outro lado, mesmo que isso acontecesse, uma parede roxa do sistema desviaria os projéteis. Mesmo assim, eu me sentia envergonhado por estar removendo meu item capa da meia-noite, meu prêmio por derrotar o boss, e usar um lenço na testa, para me tornar mais irreconhecível e fugir de olhares. Não era que eu estivesse tão desesperado por qualquer jogador que acabasse me seguindo sorrateiramente pela cidade. Eu só precisava reabastecer poções e suprimentos, além de realizar manutenção no meu equipamento. Havia uma pequena loja na vila de Marumi, a cerca de 3 km a sudeste de Urbus, mas sua coletânea era fraca e não havia ferreiros NPCs que eu pudesse pagar para consertar minha arma. Devido a esses fatores, eu estava me comprometendo no mercado no lado sul de Urbus, enchendo meu estoque de itens com vários bens e suprimentos, e logo depois, tomando meu próprio caminho ao decorrer da rua em direção à minha próxima missão. Até que eu ouvi os gritos. Por reflexo, primeiro tive que verificar para garantir que os gritos de raiva não fossem dirigidos a mim, e então suspirei decepcionado com a minha própria timidez. Satisfeito por não ser eu, retomei minha viagem a leste da praça, que era meu destino e a fonte do tumulto com gritos. Em menos de 1 minuto, cheguei a um espaço aberto circular, em formato de uma tigela. Estava relativamente lotado às 3 horas da tarde, que normalmente era o horário das raids. Provavelmente, o tráfego de pedestres se deve à recente abertura da cidade. Havia muitos jogadores vindo da cidade dos começos do primeiro andar, para visitar a nova cidade. O fluxo de pedestres diminuiu em um canto da praça, e eu pude ouvir os mesmos gritos vindos daquela área. Deslizei pela multidão e estiquei o pescoço, tentando detectar a fonte da discussão. Mas o que você fez? As propriedades estão lá embaixo. Eu reconheci vagamente o homem de rosto furioso. Ele era um bom jogador das linhas de frente, e não um simples turista. Ele não havia participado do grupo de raid ao chefe do primeiro andar, mas seu traje completo de armadura de metal e o grande capacete de 3 chifres deduravam seu nível.
O que realmente chamou minha atenção, no entanto, foi a limpa espada longa empunhada na mão direita do homem com 3 chifres. A lâmina não poderia machucar ninguém dentro da cidade, mas a ideia de que ele a agitasse no meio de uma multidão era perturbadora. Ele estava furioso demais para pensar direito, mas mesmo assim, enfiou a ponta dela na pedra da calçada e continuou gritando. Como você pôde falhar 4 vezes seguidas? Você deixou minha espada mais 0. Se eu soubesse, deveria ter deixado com um maldito NPC. Você ainda me paga, seu ferreiro de 3ª categoria. Parado em silêncio, com um avental de couro marrom e parecendo culpado pelos minutos de insultos furiosos, estava um pequeno jogador masculino. Ele montou um tapete cinza na beira da praça com uma cadeira, bigorna e uma prateleira de exposição. O tapete era um tapete de vendedor, um item caro que permitia ao jogador montar uma loja simples no meio da cidade, uma necessidade para qualquer comerciante ou artesão empreendedor. Você poderia exibir seus produtos sem tapete, é claro, mas, quando deixados em campo aberto assim, os itens perderiam durabilidade pouco a pouco à medida que o tempo passava, e não havia defesa contra roubo. No beta teste, as ruas principais de todas as grandes cidades de cada andar estavam lotadas de comerciantes com várias mercadorias com tapetes de todas as cores, mas essa foi a primeira vez que vi um tapete como esse desde que Saul se tornou algo mortal. Na verdade, foi o primeiro ferreiro não NPC que eu vi aqui. Ele era um jogador. Agora que reconheci as circunstâncias, a razão do tumulto ficou clara. O homem, batendo repetidamente a espada contra o chão, tinha pago ao ferreiro silencioso e inclinado para fortificar a sua arma. Em termos gerais, um jogador do mesmo nível seria melhor no aumento de armas do que um NPC. As skills de produção necessárias tinham que estar em um certo nível, é claro, mas isso geralmente poderia ser reconhecido em apenas uma olhada. As ferramentas artesanais usadas, neste caso, o martelo do ferreiro, foram todas agrupadas em camadas que só poderiam ser equipadas com um certo nível de proficiência de skill. O martelo de ferro que repousa sobre a bigorna do ferreiro silencioso, exigia um nível mais alto do que os martelos de bronze que os NPCs das cidades usavam. Então este ferreiro deveria ter melhores chances de fortalecer as armas do que os NPCs de Urbus. Na verdade, ele não poderia dirigir um negócio sem eles. Essa é a razão pela qual o homem de 3 chifres o havia confiado com sua amada espada. Infelizmente, porém, o aprimoramento de armas em Saul não era um sucesso certo, a menos que a proficiência na skill fosse bastante alta. Com uma taxa de fracasso de 30%, havia 9% de chance de falhar 2 vezes seguidas e 3% de chance de 3 fracassos, mesmo o resultado trágico de 4 tentativas fracassadas consecutivas, tinha uma chance de 0,8% de ocorrer. O assustador foi que, no vasto mundo de RPG online, estas probabilidades eram altas o suficiente para acontecer de vez em quando. Joguei antes disso jogos que apresentavam itens raros com taxas de drop com 0,01%, que te davam a vontade de gritar. Isso é ridículo. E, no entanto, muitos jogadores sortudos acabavam pegando-os. Rezei para que itens tão cruelmente raros não existissem em Saul, mas uma parte de mim sabia que existiam e que eu passaria dias e dias nas dungeons procurando por eles, porque todo esse alvoroço? Alguém murmurou no meu ouvido, assustando-me com os meus pensamentos. Era uma esbelta esgrimista, uma usuária de rapieira. Ela usava uma túnica de couro branca, meias calças de couro verde pálido e uma couraça prateada. As suas feições faciais eram tão imaculadas e graciosas que você pode se perguntar como o elfo vagava pelo mundo de Aincrad, mas a grosseira capa de lã cinza da cabeça até a cintura arruinou esse feito. Mas ela não tinha muita escolha. Se ela tivesse tirado a capa e deixado seu cabelo castanho exuberante e a beleza dos elfos à mostra sob o sol, ela com certeza nunca mais escaparia da atenção das multidões. Eu respirei fundo para acalmar a minha cabeça e respondi a esta pessoa que eu poderia chamar de amigo, um dos poucos que eu tinha neste mundo. Bem, o cara com o capacete de chifres queria que o outro fortificasse a sua. Nesse ponto, eu percebi que eu, assim como ela, seguíamos disfarçados.
Eu não queria acreditar que o meu traje sem descrição de armadura de couro liso e uma bandana listrada amarela e azul fosse tão fácil de se ver através. Talvez eu devesse fingir que não a conhecia. Bem, já nos conhecemos antes. O olhar que recebi em resposta foi como se parecesse duas rapieiras lançadas e impulsionadas juntas para o centro do meu rosto. Nos conhecemos. Acredito que compartilhamos refeições e estivemos juntos em um grupo. Agora eu lembro, é claro, acredito que eu te emprestei até meu banheiro. Tuk. O calcanhar afiado das suas botas compridas, oficialmente chamadas botas de Ornette, bateu em cima do meu pé direito. Um pedaço da minha memória se desintegrou. Eu limpei minha garganta, segurei a ponta do capuz dela, e a afastei alguns metros da multidão para que pudéssemos ter uma conversa apropriada. Olá, Asuna. Muito tempo sem te ver, se é que 2 dias contam. Boa tarde, Kirito-kun. Há 2 dias, quando a conheci nas linhas da frente, afirmei que não havia necessidade de formalidade entre jogadores. Mas como este era o seu primeiro jogo VR, ela parecia ter dificuldade de superar isso. E quando me ofereci para chamá-la de Asuna-san em troca, ela disse que seria uma dor no pescoço e totalmente desnecessário. Eu não entendo as mulheres. De qualquer forma, uma vez que os cumprimentos foram trocados pacificamente, voltei ao assunto desagradável do ferreiro e a dei uma breve explicação sobre. Parece que o cara do capacete de 3 chifres pediu ao ferreiro para fortalecer sua arma, mas o processo falhou 4 vezes seguidas, retornando ao estado de +0. Então ele está furioso com isso, o que eu entendo, pois 4 vezes seguidas, Asuna, a usuária de rapieira, a jogadora mais rápida e fria que eu conhecia em Aincrad, acrescentaria mais bonita, mas não queria cruzar a linha do código de assédio pessoal, encolheu os ombros e disse. Aquele que perguntou ao ferreiro-san tinha que estar ciente da possibilidade de falha. E também o ferreiro-san não listou a taxa de sucesso para cada tipo diferente de armas na sua loja? Além disso, é dito que, se acontecer de falhar, ele cobrará somente o custo dos materiais de aprimoramento, e não da mão de obra. Sério? Isso é muito honesto da parte dele, murmurei, lembrando da imagem do pequeno ferreiro se curvando. 40% da minha simpatia era pelo homem de 3 chifres cuja arma havia sido arruinada, mas depois de escutar essas palavras, agora caiu para mais perto dos 20%. Acho que após o primeiro fracasso, o sangue correu para sua cabeça, então ele continuou exigindo outra tentativa para compensar. Perder o seu autocontrole e pagar um preço terrível por isso, é uma característica constante em qualquer tipo de jogo de azar, isso quase parecia como uma experiência pessoal sua. Não, é apenas uma observação de senso comum. Evitei seu olhar, sentindo que dizer a ela que perdi todo o meu dinheiro no Coliseu de Monstros do 7º andar durante o teste beta, não me valeria quaisquer pontos. Asuna me deu um olhar penetrante por vários segundos antes de misericordiosamente voltar ao tema em questão. Bem, não posso dizer que não sinta um pouco de pena dele, mas esse tipo de raiva não parece ser necessário. Ele pode simplesmente guardar o dinheiro para outra tentativa. Bem, isso não é assim tão simples. O que você quer dizer? Perguntou ela. Eu bati com o polegar na Unreal Blade Maíces amarrada nas minhas costas e falei. A espada do cara com 3 chifres é uma Unreal Blade, assim como a minha. Ele deve ter passado por aquela terrível missão no 1º andar para obtê-la também. Além disso, ele se deu ao trabalho de fazer com que o NPC aprimorasse com mais 4. Isso não é muito difícil de alcançar. Mas quando você chega a mais 5, as chances começam a cair, é por isso que ele fez um ferreiro tentar. Mas a primeira tentativa falhou, e então voltou a mais 3. Ele pede outra tentativa na esperança de voltar para onde começou, mas falha novamente, assim ficando mais 2. Então o processo se repete. A terceira e quarta tentativas falham, então agora ele volta a estaca 0, mas não tem como cair mais que 0. Ele não pode simplesmente tentar conseguir mais 5 novamente. Nesse momento, Asuna parecia entender para onde eu estava indo com isso. Seus olhos castanhos se arregalaram na sombra do capuz.
Há um limite máximo para tentativas. E qual é o limite de uma Unreal Blade? 8 vezes. Ele obteve 4 sucessos e 4 fracassos, o que o pôs empatado e esgotou todas as suas tentativas. Essa espada não pode mais ser aprimorada. Essa era a parte mais complicada do sistema de aprimoramento de armas em Saul. Cada equipamento que podia ser fortificado tinha um número predefinido de tentativas possíveis. Não era um nível máximo que você poderia alcançar com a arma, mas era o número de tentativas. Por exemplo, uma espada pequena, a arma inicial no início do jogo, tinha apenas uma única tentativa possível. Se o processo falhasse, essa espada nunca poderia ser uma espada pequena mais um. Pior ainda, a taxa de sucesso poderia ser verdadeiramente afetada pelo empenho do dono. Então, obviamente, encontrar o melhor ferreiro possível era uma parte bem importante, e que, claro, seja um ferreiro que tenha masterizado a sua proficiência de skill, embora que neste ponto do jogo, isso seja uma opção bem realista. Com um ferreiro experiente, as chances de sucesso através de materiais melhores, em qualidade ou quantidade também aumentam. A maioria dos jogadores ferreiros estabelece suas taxas de aprimoramento com base em uma taxa de sucesso de cerca de 70%. Se o cliente quisesse uma chance melhor, ele poderia pagar mais para adicionar mais materiais ou simplesmente fornecê-los diretamente ao ferreiro. O que significava que a maior falha do Homem de 3 Chifres era que ele havia se animado e apostado em mais tentativas. Ele deveria ter respirado fundo após a primeira falha e depois pagado, ou fornecido, um extra para melhorar suas chances na próxima vez. Isso provavelmente teria impedido sua tragédia da Unreal Blade mais 0 sem nenhuma tentativa restante. Entendo. Bem, eu posso entender por que ele ficaria chateado. Entendo um pouquinho só. Eu balancei a cabeça em concordância e ofereci um momento de silêncio à fatídica lâmina. De repente, o homem gritando cessou sua raiva. 2 de seus amigos correram e puseram as mãos em seus ombros, oferecendo apoio. Vamos, Rufiol, vai ficar tudo bem. Ajudaremos você a fazer a quest da Unreal Blade de novo. Levará apenas uma semana para pegar outra, e então poderemos aprimorá-la até mais 8. Uou, agora são necessários 3 jogadores por semana para obtê-la. Tô feliz que peguei a minha bem cedo. E vocês, cuidem do seu amigo. Não o deixe jogar esses jogos de azar de novo. Eu pensei. Rufiol parecia ter recuperado a calma. Ele saiu da praça, com os ombros caídos. O ferreiro, que resistiu aos insultos em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Eu realmente sinto muito por isso. Vou me esforçar mais da próxima vez, juro. Quero dizer, não que você queira me trazer outra de novo. Rufiol parou e olhou para o ferreiro. Quando ele falou de novo, estava com uma voz completamente diferente. Isso não é sua culpa. Me desculpe por descontar em você. Não. Eu falhei no meu trabalho. Olhei mais de perto para o ferreiro, que ainda estava se curvando, com as mãos entrelaçadas na frente do avental de couro. Ele era bem jovem, ainda na adolescência. Seus olhos levemente caídos e franja lisa o faziam parecer, que odiei admitir, como um verdadeiro ferreiro. Um pouquinho mais baixo e também cheinho, e ele seria o anão perfeito. Ou talvez um gnomo, ele não tinha barba. O ferreiro deu um passo à frente e curvou-se profundamente mais uma vez. Eu sei que não é uma boa forma de desculpas, pois foi minha culpa que sua espada ficou mais 0, mas se estiver tudo bem, você poderia me deixar comprar sua Unreal Blade mais 0 por 8.000 col. Os espectadores murmuraram surpresos, e até eu mesmo grunhi com a oferta. O preço atual de mercado para uma nova Unreal Blade mais 0 era de cerca de 16.000 col. Portanto, a oferta seria apenas na metade disso, mas a arma de Rufiol foi gasta, resultado das várias tentativas de aprimoramento. O preço de mercado de uma arma como essa provavelmente cairia pela metade também, chegando perto de uns 4.000 col. Então essa era uma oferta extremamente generosa por parte do ferreiro. Atordoados, Rufiol e seus 2 amigos se entreolharam, e depois os 3 assentiram em uníssono. O incidente terminou.
Os três amigos e a multidão de espectadores se foram, e o toque rítmico do martelo do ferreiro ecoou pela praça. O ferreiro, não, estava forjando uma arma em sua bigorna. Asuna e eu nos sentamos no banco do outro lado da praça circular, ouvindo as marteladas. Normalmente, eu não passava tanto tempo aqui, eu terminava meus negócios e voltava para fora dos limites da cidade de Urbus. Havia dois motivos pelos quais meus planos haviam mudado. Por um lado, a presença de Asuna, uma das poucas pessoas em Aincrad que não me chamavam de seu bitter de merda, significando que eu poderia realmente ter uma conversa e praticar meu japonês cada vez mais enferrujado. O outro motivo estava nas minhas costas. Eu vim para upar minha Unreal Blade Mais6. Ontem, quando eu estava na cidade de Marumi, ouvi dizer que um ferreiro razoavelmente bom havia aparecido no leste da praça de Urbus. Eu pensei que era um bom momento para aumentar minha Unreal Blade para mais 7, então eu havia trazido os materiais necessários para aprimorá-la. Então me disfarcei e fui para Urbus, mas um fato inesperado aconteceu antes. De fato, agora mesmo eu poderia me levantar do banco e ir até o ferreiro e dizer com licença, eu gostaria de aprimorar algo. Já que esse é o meu primeiro encontro com Duen, não, jovem, ele certamente não me diria, não vou forjar a espada de um bitter com o meu martelo. Mas a disputa anterior havia pressionado minha decisão. Outra Unreal Blade passou de mais 4 para mais 0, mesmo com uma taxa de sucesso de 70%. Era matematicamente possível, porém era uma tragédia de grandes proporções vir de ser uma arma tão boa. Se o mesmo destino de falha acontecer com a minha primeira tentativa, talvez eu não perca a calma da mesma maneira, mas definitivamente ficaria de mau humor no meu quarto de pousada por uns bons 3 dias. Algo me disse que embarcar em minha tentativa com essa visão pessimista garantiria que eu acabasse como uma Unreal Blade mais 5. E então, entraria em pânico, tentaria novamente sem fornecer mais materiais e terminaria com um mais 4. Não havia razão lógica para minha suspeita, mas o jogo de azar das tentativas de aprimoramento nos MMOs era um tópico que muitas vezes desafiava a lógica, e então... Eu olhei para a voz questionadora, ainda perdida em pensamentos. O quê? Não se faça de bobo comigo. Porque você me forçou a sentar aqui. Asuna olhou para mim. Certo. Desculpa, estou apenas pensando. Você não veio aqui para que o ferreiro trabalhe em sua arma, Kirito-kun? Como você sabia? Eu perguntei assustado, com ela me lançando um olhar irritado. Quando estávamos em Marumi, 2 noites atrás, você disse que estava farmando besouros vermelhos manchados nas montanhas rochosas ao leste. Isso deve servir para materiais de aprimoramento de espadas de uma mão. Sim. Eu suspirei. O que foi essa reação de agora? Não é nada demais, é só que eu simplesmente não acredito que estou ouvindo isso da garota que há 4 dias atrás nem sabia onde o nome de um membro de grupo era exibido. E eu não estou sendo sarcástico. Estou realmente impressionado. Aparentemente, Asuna acreditou na minha sinceridade, quando sua expressão se suavizou e ela murmurou. Eu tenho aprendido e estudado muito ultimamente. Por alguma razão, esse reconhecimento me deixou muito feliz. Eu assenti animadamente. Isso é ótimo, realmente. Em um MMO, o conhecimento faz toda a diferença quando se trata de obter resultados. Qualquer coisa que você queira saber é só perguntar. Afinal, eu era um beta tester, então eu sei tudo, desde os itens vendidos nas cidades até o 10º andar, e também até os diferentes sons de todos os mobs. Nesse ponto, percebi o terrível erro que estava cometendo. Assim como eu disse, eu era um beta tester. Mas, ao mesmo tempo, assumi a personalidade de um bitter sujo que guardava as informações e as usava apenas para seu próprio benefício. Muitos outros jogadores de alto nível me desprezavam por isso, entre os quais os membros do grupo do Cavaleiro Caído Diável. Mesmo com a armadura de couro e a bandana, alguém que já havia me visto, reconheceria meu rosto de perto e assumiria que Asuna, sentada no banco ao meu lado, deveria ser minha parceira. Foi incrivelmente imprudente da minha parte estar falando sobre isso em um lugar público lotado.
Desculpe, acabei de me lembrar de algo que preciso fazer. Me desculpei desajeitadamente, me preparando para levantar e sair correndo. A usuária de rapieira parou meu ombro com um toque mais leve que seu dedo indicador e falou em voz baixa, porém firme. É uma loucura e arrogância da sua parte pensar que pode suportar o fardo de todo o ódio e ciúmes dos beta-testers, mas essa foi a sua escolha, então não vou dizer mais nada sobre o assunto. Mas também desejo que você respeite minha decisão. Eu não ligo para o que as outras pessoas pensam. Se eu não quisesse que as pessoas pensassem que eu era sua amiga, sua companheira, eu não falaria com você. Você pôde ver através de mim, eu murmurei e me sentei no banco. Ela identificou todos os meus motivos, desde me chamar de bitter na Câmara dos Chefes até a minha tentativa de me levantar e fugir apenas alguns segundos atrás. Não adianta tentar se esconder agora. Eu levantei minhas mãos em breve rendição e ela sorriu levemente nas profundezas de seu capuz. Se você é um profissional em Aincrad, então toda a educação de uma escola para meninas me faz de uma profissional em batalhas mentais. Como se eu não pudesse ler o rosto do seu avatar como uma página de um livro. Bem, me desculpe por ter duvidado de você, então seja honesto. Por que você está hesitando em upar sua arma? Eu estava vindo aqui para fazer a mesma coisa, é claro. É o quê? Eu, surpreso, olhei para a frágil lâmina de Asuna. A sua rapieira de Cabo Verde na bainha de marfim chamava-se Florete do Vento. Eu loteei a espada de um mob e dei a ela como um extra quando formamos nosso grupo, nos preparando para a batalha do boss do primeiro andar. Era um item bastante raro, com o potencial de servir admiravelmente até o meio do terceiro andar, se fosse upado adequadamente. Isso está mais 4 agora. Eu perguntei e ela assentiu. Você trouxe seus próprios materiais de upgrade? Quais? Eu tenho 4 tábuas de aço e 12 ferrões de vespa do vento. Uau, bom trabalho. Mas, eu fiz alguns cálculos mentais e murmurei. Mas isso significa que a chance de ir para mais 5 é de pouco mais de 80%. Não é um risco suficientemente baixo. Normalmente, sim. Mas depois do que acabamos de ver, olhei para o outro lado da praça, para o ferreiro anão, batendo ritmicamente. Asuna olhou para ele também e encolheu os ombros. As chances de uma moeda cair cara são sempre de 50%, independentemente dos resultados anteriores. Então, como um fracasso consecutivo do último cliente irá ter algum efeito sobre você ou até mesmo eu? Na tentativa de aprimoramento, nenhum, mas, não consegui encontrar uma boa resposta, mas minha mente estava disparada. Claramente, Asuna era uma pessoa que seguia a lógica e a razão, e ela não aceitaria minha afirmação de que haveria riscos e confusão quando se tratava de jogos de azar. Até meu lado esquerdo do cérebro sabia que não havia provas por trás do mau pressentimento que eu estava recebendo. Mas, por outro lado, meu cérebro direito estava gritando o perigo. Alegando que, se a Amneal Blade ou Florete do Vento fosse a próxima arma a ser dada àquele ferreiro, independentemente de bônus e bônus extras, iria terminar em fracasso. Escute, Asuna. Virei meu corpo para encará-la diretamente e coloquei o tom mais grave possível em minha voz. O quê? O quê? Você gosta mais de 90% do que 80%, certo? Claro, mas, e você gosta mais de 95% do que 90%, né? Esse certamente seria melhor, então não se arrisque. Se você já se dedicou ao trabalho para obter esses materiais, por que não dar mais uma rodada e aumentar mais ainda as probabilidades até 95%? Ela me olhou muito cética por vários segundos, depois bateu os cílios longos lentamente, como se percebesse alguma coisa. Sim, é verdade que me arriscar aqui seria ruim, mas eu odeio pessoas que falavam e falam e não andam tanto quanto dizem. Já que você está tão sério sobre isso, a fim de me fazer buscar a perfeição, eu presumo que você vai me ajudar, Kirito-kun. A taxa de drop pros ferrões de vespa do vento é de apenas 8%, afinal. E? Agora que está resolvido, vamos farmar.
Acho que nós dois juntos podemos derrubar cerca de 100 antes do anoitecer. Asuna deu um tapinha no meu ombro e se levantou, depois apertou os olhos levemente. As sobrancelhas bem torneadas se uniram e assim ela deu o golpe final. Ah, e se vamos farmar juntos, você deve tirar essa bandana horrorosa. Fica absolutamente horrível em você.